Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Esse encontro breve, são poucos minutos, mas são de grande alegria, porque estamos parando um pouco a correria da vida para pensarmos Jesus, para sentirmos o Cristo, para fazermos algumas reflexões em torno dos seus ensinamentos, que é o grande alimento da nossa alma. Não esqueçamos o recipiente com água. Essa água é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E ao final, devemos ingeri-la como medicamento que é, com fé e com muito respeito. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, lembrando que o nosso propósito, o nosso objetivo é contribuir para que juntos nós possamos estabelecer a rotina, a prática do Evangelho no lar. Escolher um dia, uma hora para nos reunirmos e fazermos essas reflexões. Qualquer dia da semana, qualquer hora, contanto que façamos. Se não tivermos companhias físicas, com certeza estaremos acompanhados do nosso guia espiritual, dos amigos espirituais. Vamos agora fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. É a mensagem 78. Segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esperar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identificam a casa adequada ao desespero. No trabalho, destinada à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres
pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Enfim, meus irmãos, é uma reflexão, a interpretação das palavras de Paulo, bastante clara, em que Emmanuel mostra que a todo aquele que vive segundo os prazeres da matéria, que cultiva valores puramente materiais, da ganância, do orgulho, da vaidade, para atender os prazeres efêmeros, passageiros da vida material, que não encontra nenhuma bênção, não encontra nenhuma alegria, nenhum proveito nas vivências espirituais, essa pessoa estará com certeza construindo a sua inquietação, a sua angústia, a sua infelicidade. E só realmente, como ele diz, Emmanuel, só restará o sepulcro, porque não juntou, não construiu nada de positivo na esfera da espiritualidade. Então, façamos agora a nossa prece, elevando os nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo. Senhor Jesus, dai-nos a vossa bênção, a vossa graça, permitindo aos vossos servidores estar conosco no estudo que iremos iniciar, ajudando-nos na compreensão e nos abençoando para que possamos encontrar fé, força, coragem diante dos desafios da caminhada terrena. Sê conosco, Jesus, que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho a partir do livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que, como já falamos anteriormente, ela escolheu, selecionou alguns ensinamentos de Jesus para fazer as suas reflexões. E hoje é o tema a beneficência, que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, incluído no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, a beneficência. É o capítulo elaborado por Kardec com mensagens de Jesus, com ensinamentos de Jesus acerca do bem. Inclusive o título do capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E ele incluiu vários temas relacionados à caridade, vários temas, vários ensinamentos do Cristo. E um desses ensinamentos é o da beneficência. E nós fizemos alguns apontamentos, porque o tema beneficência, ele está na parte das instruções dos espíritos. Então, vários espíritos falam sobre o tema. Adolfo, bispo de Argel, São Vicente de Paulo, Cáritas, são vários espíritos. Um espírito que se apresenta como espírito protetor e outro se apresenta como João na cidade de Bordeaux. Por aí a gente vê a relevância desse tema.
porque beneficência, bem com eficiência. A beneficência, ela está colocada, definida como a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem, que é um compromisso, deve ser um compromisso da humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. A beneficência, ela é considerada uma das virtudes. É um movimento, veja bem como eles colocam, é um movimento da emoção, da nossa emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu a sua origem espiritual, perdeu esse contato com sua origem espiritual. Mas essa beneficência, o que é a beneficência? É a caridade. A gente sabe que existe muitas ações de beneficência por aí afora, extremamente relevantes, porque pessoas humildes, pessoas necessitadas são atendidas, são socorridas. Mas é necessário que a nossa ação nesse contexto seja desinteressada. Não existe nenhum interesse. O interesse é só socorrer o irmão em penúria, o irmão necessitado. E quando, na verdade, nós seremos também ajudados, porque essa ação nos liberta do egoísmo e vai dar uma emoção, uma sensação muito mais feliz, mesmo estando nesse mundo tão conflitante. E como nós vimos anteriormente, ao falar dos infortúnios ocultos, nós não devemos, isso é uma síntese do que os Espíritos colocaram aqui no Evangelho. Não devemos esperar que o próximo venha até nós pedir ajuda, porque é dever de todos nós ir ao encontro do infortúnio e não ficar esperando que ele venha estender a sua mão, mas que a gente possa ter esse movimento de aliviar as dores, levando assim conforto, alegria, enfim, algum tipo de ação para aliviar a amargura e o desespero. O dever de aliviar as dores do nosso irmão, ele está expresso, contido nas palavras e atos de Jesus. Ele sempre nos manda fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Então, se o outro está faminto, está numa situação de miséria, no infortúnio, vamos fazer a ele o que nós desejaríamos que nos fosse feito se estivéssemos naquela situação. Como gostaríamos que fôssemos olhados pelo outro, atendidos pelo outro, né? E Jesus, ele nos diz claramente: amai-vos uns aos outros. E aquela passagem do Evangelho, quando ele diz: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Ele diz: quando vestirdes, quando deres de comer a um desses pequeninos, é a mim que estais alimentando. Quando deres de beber, aliviando a sede, é a mim que estais fazendo. Ou seja, fazer ao nosso irmão necessitado é colocar em prática este amor pelo nosso semelhante que o Mestre nos ensinou e nos coloca exatamente que é a ele que estamos fazendo.
É a Ele que estamos socorrendo, porque todos nós temos Deus dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Podemos estar numa situação de extrema imperfeição, muito atrasados do processo evolutivo. Mas um dia iremos ter esta condição para a qual Deus nos criou, que é a perfeição, que é o desabrochar das virtudes. Porque Deus colocou essa centelha em todos nós. E essa luz vai emergindo à medida em que vamos vencendo as nossas inferioridades. Uns vão mais rapidamente do que outros. Aqueles que estão em uma caminhada lenta. Mas essa destinação, todos nós iremos alcançar. Que Jesus veio na sua missão para que todos tenham vida. E nos colocou esses ensinamentos para que tivéssemos este referencial, este roteiro, este caminho. E nos deu a capacidade de decidir, de progredir graças ao livre-arbítrio. E assim nós vamos construindo o nosso amanhã. E assim nós vamos evoluindo através do esforço para vencer as nossas más inclinações. Então, o Espírito nos diz que a prática do bem, a prática da caridade, nos dá paz no coração, contentamento da alma e é o remédio para as aflições da vida. Mas a gente às vezes diz, mas esses necessitados, por que temos que socorrer? É obrigação do Estado. Cadê as políticas públicas? Sem dúvida, sem dúvida. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer nada. Nós todos temos a ver uns com os outros. Não estamos nessa caminhada por acaso, não nos encontramos por acaso. Isso não impede que façamos o bem. E mesmo independente da condição econômica e social, nós podemos ajudar. Há também, às vezes, o questionamento daquele que diz, mas esse infortunado é um preguiçoso, não quer fazer nada. Será que é preguiçoso? Será que não é uma pessoa debilitada, uma pessoa deprimida, que não tem coragem para nada? Não sabemos. Aquele que está numa situação de penúria, às vezes mergulhado no vício, muitas vezes querendo sair, mas há aqueles que não deixam. Aqueles que querem que as pessoas continuem na Cracolândia, pelas esquinas, se drogando. Enfim, estão todos doentes, enfermiços da alma, como nós somos também. Quem pode dizer que não já vivenciamos essas situações que hoje criticamos? Onde está o nosso passado, né? Que graças a Deus não nos lembramos. Porque não seria fácil recordar os deslizes, as viciações, os erros cometidos no pretérito. Mas Joana de Ângeles nos diz que essas pessoas que esse infortunado, que a gente considera preguiçoso, que a gente considera sem
sem ação é vítima da sua própria indolência. Na maioria das vezes, diante das provações dolorosas, não encontrou uma saída, um caminho e nem forças para evitar aquela miséria. Pensemos nisso. Nós sabemos que a miséria, ela é estrutural, né? Ela é complexa, exige medidas governamentais efetivas, mas é como a espiritualidade nos diz: façamos a nossa parte. Mesmo em pequenas ações que podem atenuar o sofrimento de um irmão. Não resolve a situação daquele grupo, mas vai amenizar com certeza a situação daquele nosso semelhante. Há muitas maneiras de se fazer a caridade. Às vezes as pessoas confundem a caridade com a esmola, mas que é uma grande diferença. A esmola alivia, sem dúvida, o necessitado, mas muitas vezes é humilhante, não só para ele que está recebendo, mas para quem está fazendo a doação. Porque a caridade verdadeira, a caridade real, ela, ao contribuir com o pão, com o agasalho, com o remédio, essa ação se faz envolvida de vibrações positivas, de gentileza, de afabilidade, de compaixão em relação ao próximo. É a grande diferença. Não é só o dar, não é só o repassar. Está aqui, tome isso. Não. É aquele gesto de gentileza, de carinho, de irmandade. Nós sempre, meus irmãos, estamos com essa tendência ainda de julgar, né? De julgar o outro, se ele merece ou não. E devemos combater severamente essa nossa tendência. Porque o Espírito São Vicente de Paulo diz que a alma não pode se elevar às regiões espirituais mais elevadas, senão pela caridade, pelo devotamento ao próximo. E ele prossegue e coloca a caridade como a âncora eterna da salvação, virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Não há esperança nem em futuro melhor, nem a fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. São as palavras de Vicente de Paulo, exatamente aqui nas instruções dos Espíritos. E nós temos aqui também mensagem de Caritas. Caritas, aqui no caso, não é o movimento católico que existe. Aqui, Caritas é um espírito que contribuiu muito com Kardec na codificação. E ela nos diz assim: pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com amigos, sendo indulgentes um para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, por onde devemos penetrar. Não, as nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração, por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Veja bem como a caridade
ela é abrangente. E Cáritas, vai aqui um parênteses, esse espírito que contribuiu tanto com Kardec, segundo Kardec formou, acho que é uma revista espírita, não lembro, que ela foi uma jovem que se converteu ao cristianismo e que no século 305 depois de Cristo, o imperador Diocleciano, que foi um dos mais terríveis perseguidores aos cristãos, a conduziu ao martírio, porque ela não abria mão das convicções de Jesus. E ela, nessa época se chamava Irene, e ela foi canonizada pelo seu testemunho, né? A Santa Irene, tanto da Igreja Católica como da Ortodoxa. É uma santa grega. Então, meus amigos, Joana de Ângeles, por sua vez, ela analisa, né, a beneficência à luz da psicologia profunda e faz várias colocações e nos diz que, analisando à luz da psicologia profunda, Jesus viveu a beneficência total, apresentando sua vida como um arquipélago de luz libertadora da estupidez e do desconhecimento dos valores existenciais, de forma que socorria as necessidades visíveis e aquelas outras não percebidas exteriormente, porque mais significativas da alma, atendendo ao que lhe solicitava, mas principalmente ao que não era sentido, no entanto, de relevante importância para a felicidade do paciente, que só ele detectava, né? Ele ia além da aparência. E ele tratava a criatura à luz da psicologia profunda, ou seja, no seu conteúdo moral, no seu conteúdo ético e espiritual. Então, são essas as reflexões de hoje sobre a beneficência, que podemos aprofundar lendo, estudando o tema no Evangelho segundo o Espiritismo e também nesse livro maravilhoso, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, meus amigos, iremos agora fazer as nossas vibrações, desejando, pensando na paz, no amor, no perdão, na saúde, na esperança. Senhor Deus Criador, humildemente pedimos pela paz do mundo, pelo entendimento entre os governantes das grandes nações, para que busquem a justiça social, assim como os governantes do nosso país, que possam pensar nos nossos irmãos excluídos. Rogamos pelo fortalecimento do movimento espírita, para que continue sintonizado com as lições da codificação, as lições do Evangelho de Jesus. Rogamos pelo perdão, pela concórdia, junto de todos que não simpatizam, sintonizam conosco. Pelos doentes, familiares, parentes, amigos, por todos os enfermos que estão a atravessar dificuldades no campo da saúde. Que não falte fé e esperança aos seus corações. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos uma breve pausa para que cada um apresente a sua rogativa específica.
Recebei, Deus, ó Pai, os nossos pedidos, as nossas rogativas. Concede-nos a vossa graça, para que não nos falte o amparo e proteção diante dos desafios que a vida terrena nos apresenta. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que assim reine a paz do entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim, com esta prece, encerramos o Evangelho no lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.